H2O. Nós temos aqui a substância H2O. Tem os elementos hidrogênio e oxigênio. Primeiro passo, temos que achar o número de elétrons da última camada da água. Qual é o número de elétrons que nós temos na última camada do átomo de hidrogênio? Ele só tem um, o hidrogênio, só tem um elétron. A primeira camada dele é a última. Ele é como o virgem que morre na lua de mel. Oxigênio, quantos elétrons na última camada? Isso, porque ele é da família 6A. Ok? Se quiser ver distribuição eletrônica para achar isso, dá também. Vou deixar um card bem aqui, ó. Temos aqui o hidrogênio quer fazer o quê? Normalmente, quem tem 4 quer dar elétron, mas o hidrogênio quer receber um elétron. Receber um. O oxigênio é um cara que tem 6 elétrons na última camada. Fala aí. Quer receber 2. Quer receber o que falta para 8, segundo a teoria do octeto. Se os dois querem receber, qual é a ligação? A ligação é molecular ou covalente. Ó, uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio que é covalente. A ligação covalente ocorre fazendo-se a formação de um par de elétrons. Esse par pertence aos 2 átomos. O hidrogênio aqui ficou com os 2 elétrons que ele queria. E o oxigênio já está satisfeito? Não. Não. O que acontece com o oxigênio aqui? Ele está, neste momento, com 7 elétrons Vai ter que usar 2. na última camada. Tem que usar 2 hidrogênios, professor. Por isso, precisaremos utilizar 2 átomos de hidrogênio. Então, mais um átomo de hidrogênio vai aparecer do outro lado. O hidrogênio que vai aparecer do outro lado, mas eu não tenho hidrogênio, como é que eu posso produzir? Faz assim, ó, pega a lâmpada mágica assim, ó, esfrega assim, mas embaixo d'água. Porque fora d'água sai o gênio, embaixo d'água o hidrogênio. Atenção! Apareceu mais um hidrogênio. E ele vai aproximar o seu elétron. Agora, por que o elétron, certo, formou um par? Por que esse par fica mais perto do oxigênio que do hidrogênio? Eletronegatividade. Exato. Existe uma coisa que é a eletronegatividade, é a força com que um átomo atrai o par de elétrons formando uma ligação covalente. Então, numa ligação covalente tem par de elétrons, vai falar disso em outro lugar. Muito bem, como é que se vê a eletronegatividade? Existe a fila de eletronegatividade, existe uma frase para decorar isso. Fui ontem, fala aí, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ok? Você que está assistindo aí está pensando, é só maluco aí, é? Olha aí. H-O-H. Assim que a gente faz quando a ligação é covalente, a gente representa o par de elétrons por um traço. Ligação iônica não pode ser representada por traço, hein? É só a covalente.
Muito bem. E o par perto do oxigênio, porque olha só, o mais eletronegativo nessa frase está para cima. Flúor é o mais eletronegativo de todos. Deve ser porque os elétrons vão fluir mais fácil para ele. Vamos lá, o hidrogênio, coitado, está lá embaixo. Lá quase no fim da tabela caindo para a série B. Mas abaixo dele estão os metais. Tem elemento que nem aparece aí, ó. É pior. A situação do hidrogênio é igual ao Felipe Massa. Pelo menos ele foi com a Fórmula 1. Tem uns que nem aparece aqui. Tem uns que nem aparece aqui. Olha o fósforo. Fósforo, P de fósforo. Você acha que esse P aí é do quê? Pessoa maldosa, né? Pessoa maldosa. Fósforo, porque é com pH. Pessoa chique. Muito bem. Atenção. Isso é a fórmula eletrônica. Essa outra aqui é a estrutural plana. Por que plano? Por que plana? Porque a Terra é plana. Essa é a prova que a Terra é plana. A teoria da repulsão dos pares elétrons da camada de valência. O nome é um nome complicado, mas a teoria é simples. É uma teoria mais simples que minha avó, que mora num sítio lá em Piedade. Uma pessoa simples. Piedade intricada, né, professor? Interessante não tem nada, né? Uma vez eu fui pegar ônibus para Piedade, ele passou e eu saí gritando: Piedade, Piedade, Piedade. Me veio um padre, parou e falou: meu filho, calma, eu vou te confessar. Eu falei: não, eu estou esperando, eu estava tentando pegar o ônibus para Piedade. Uma confusão aqui. Piedade é Lá tem mini valetista. Olha, a Piedade é complicado, viu? Vocês estão atrapalhando aqui, ó, porque eu tenho que focar em vocês. Aí. Parem de jogar o papel aí. Jogar logo uma caneta. Né? Senão eu vou jogar logo uma caneta na cabeça. Se eu pensar que essas canetas são todas negativas, cargas iguais se repelem. Elas ficariam assim? Você acha que esse seria a máxima repulsão? A máxima repulsão seria na realidade assim. Isso é tipo um tripé. Se você ligar as pontas, isso daqui é o que nós chamamos de um tetraedro, tá bom? Isso é um tetraedro. E aí o tetraedro é a geometria. Olha só, essa é a figura. Se ligar as pontas dá uma pirâmide chamada tetraedro. Então, a geometria, no caso da água, a geometria dos pares de elétrons da camada de valência será tetraédrica. Gente, isso é a geometria dos pares. Mas se você olhar apenas, olha só, agora, devido aos pares sofrerem essa repulsão, se você olhar apenas para as ligações, olha onde estarão as ligações, olha só o oxigênio aqui no meio, o hidrogênio, outro hidrogênio. Repare, um oxigênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. A geometria angular por causa da repulsão dos pares da última camada. E isso leva a água a ser aquilo que é mais importante sobre ela. A água é polar. Vamos lá, entenda por quê. O oxigênio que fica aqui, numa situação onde por ser mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para o lado dele. E você terá uma região da molécula com mais elétrons que a outra. Espera aí, ó, pessoal. Qualquer fala vai cortar o vídeo.
Ei, qualquer fala, tive que cortar aqui, nós estamos perdendo, estamos sem espaço. Existe um lado negativo e um lado positivo. Então nós temos aqui uma molécula polar. O que é ser polar? É quando uma molécula fica com elétrons concentrados num canto dela, um lado dela. Então um lado fica negativo, aquele lado cheio de elétrons, porque elétron é negativo. O outro lado, que fica com menos elétrons, que fica com falta de elétrons, ele fica positivo. Isso é uma molécula polar, que daí vai formar uma substância polar. Agora, mais importante, quando uma substância é polar, ela dissolve tudo o que é polar. Os sais são polares, as bases são polares. Quem é polar dissolve o que é polar. Quem é apolar dissolve o que é apolar. Olha para... Agora, vamos dar o nome de cada uma dessas fórmulas. A primeira, fórmula eletrônica. Veja aqui na ligação molecular. Se o composto é molecular, não tem colchete. É uma outra maneira de se fazer a fórmula eletrônica, também chamada de estrutura de Lewis. Outra forma de se representar uma substância molecular. Cada par de elétrons você representa por um traço. E aí, veja, se você simplesmente colocar apenas isso, é a fórmula estrutural plana. Mas se você se preocupar em dizer exatamente a geometria, olhando a repulsão, e pensa que todos os pares, ligantes e os não ligantes, interferem, porque tudo isso é como se fosse uma nuvenzinha negativa, cada um deles. Então, as nuvens se afastam. Então, o par não ligante altera a posição do par ligante. De maneira que, se você observar isso, que se chama teoria da repulsão dos pares de elétrons da última camada. Se você observar a repulsão dos pares da última camada, você chega na geometria da molécula. Então essa fórmula que mostra a geometria é a mais completa. É a chamada fórmula estrutural geométrica, também conhecida como geometria molecular simplesmente. E tem um nome a geometria. No caso da água, a geometria angular. Não pode confundir uma coisa. Uma coisa é a geometria dos pares de elétrons. Veja, os pares, quando sofrem repulsão, eles ficam num formato chamado formato tetraédrico. A molécula, a geometria da molécula é quando você olha só para os átomos, só para as ligações mesmo. A molécula de água tem geometria angular. Então, olha só, uma coisa é a geometria da molécula, outra coisa é a geometria dos pares de elétrons da última camada. A água, substância polar, que não tem outro nome. O nome da água é água. E agora, para finalizar, toda substância química pertence a um grupo, tá? Aliás, aqui está o H porque faz parte da forma. Toda substância química pertence a um determinado grupo. A água pertence também ao seu grupo. Os grupos da química nós chamamos de funções químicas. Existem substâncias que possuem carbono e outras que não possuem carbono. Atenção, quem possui carbono, presta atenção aí, presta atenção. Quem tem carbono é substância orgânica. Quem não tem é substância inorgânica. Então são dois grupos, primeiramente, dois grandes grupos. Nós chamamos de funções químicas os grupos de substâncias que existem. Atenção, as funções químicas inorgânicas são ácidos, bases, óxidos, hidretos metálicos e sais. São 5 grupos. Eu vou deixar um card aqui, para você, nesse momento, vou deixar um card, para você acessar um vídeo que vai mostrar detalhadamente as funções inorgânicas. Só quero lembrar que a água pertence à função química dos óxidos. E o que é necessário para uma substância ser um óxido? Você olha para a fórmula molecular e deverá ter apenas 2 elementos químicos. Você vai me dizer, tem 3, não tem 3. Elemento é cada tipo de átomo que existe ali. Aqui só existe um elemento hidrogênio e um elemento oxigênio. Existem 3 átomos, mas só 2 elementos. Atenção a isso. A gente chama uma substância que tem 2 elementos de binária, 3 elementos ternária, assim por diante. A água é uma substância binária, só tem os elementos hidrogênio e oxigênio. Então, para ser um óxido, você, primeiramente, só tem 2 elementos. Também não adianta ter apenas um elemento, tem que ter 2 elementos.
e entre eles o mais eletronegativo, portanto estará no final da fórmula, tem que ser necessariamente o oxigênio. Então, por isso que a água é do grupo dos óxidos. Você vai falar, mas ela começa com H, e quando começa com H é verdade, começou com H é ácido, isso é verdade. Substância inorgânica, não tem carbono e começou com H é ácido. Mas há duas exceções que começam com H e não são ácidos, justamente a água e a outra, o peróxido de hidrogênio, que em casa, misturado com água, é encontrado na sua casa como água oxigenada, o nome dele. Esses dois caras começam com H e não são ácidos, a água dele. Então a água é um óxido. E aliás é um óxido neutro, porque tem óxidos ácidos e óxidos básicos e óxidos neutros. Ela é um óxido neutro. Para finalizar agora essa aula, vai ficar um vídeo sobre a água, um outro vídeo sobre a água e uma playlist sobre óxidos. E aí quem quiser saber mais, vamos tratar lá tudo sobre os óxidos, tá? No seu canal, professor? Ok. Em qual canal? Nesse mesmo.